Estamos de volta com o programa Bate-Papo. Gente, que maravilha, que programa sensacional, né? Olha, primeiro bloco nós recebemos a Thaís aqui do Empório Mirandola. Ela que nos cedeu esse espaço junto com o Sérgio. Maravilhoso, dicas de passagem. E mais maravilhoso ainda foi o bate-papo, as dicas que ela deu sobre vinho. Gente, sensacional. Vocês têm que vir aqui visitar toda sexta-feira aqui no Empório. Tem degustação das 14 às 18 horas. Maravilhoso. Fica me recordei, produção? Carmindo de Campos, Carmindo da Construção. Isso mesmo, produção maravilhosa aqui, me lembrou. Mas o endereço está na tela aí também para vocês, da Empório Mirandola. No segundo bloco recebemos ela da TF Comunicação, né, da TF Representação. Eu toda vez confundo representação com comunicação. Ana Cláudia, que história de vida, que mulher sensacional, guerreira. Um beijo para ela, um beijo para todas as suas filhas, lindas, maravilhosas também. E é isso aí, continua sendo essa mulher maravilhosa, guerreira, trabalhadora que você é. Pra cima. E hoje eu acho que é o dia das mulheres, né? Do bate-papo com as mulheres. Recebo agora no meu programa uma psicóloga, escritora, é a Eliane Montanha. Isso? É isso aí. Primeiramente, seja bem-vinda. Uma satisfação recebê-la. Prazer. Foi uma indicação de um amigo meu aí já de umas longas datas, mais de 4 anos, que está ali nos bastidores, o Elvis Dourado, né, Elvis? Quanto tempo. Eu tenho o costume de falar que a amizade é igual às estrelas. Tem dia que você olha pro céu, você não vê, tá tudo nublado, mas você tem certeza que tá lá. Eu e o Elvis, eu acho que já tinha um bom tempo que a gente não se via. Mas o telefone, sempre que um liga pro outro, atende, tá ali, firme e forte. Primeiramente, um prazer em revê-lo e um prazer recebê-la aqui também no nosso programa. Psicóloga, escritora. Escritora, né? Deixa eu perguntar, é o primeiro livro? Bom, há muitos anos atrás, né, eu escrevi um livro por volta de 1999, fazendo um estudo sobre desenvolvimento infantil, né? Eu fiz um livro de o desenvolvimento neuropsicomotor de 0 a 2 anos. E registrei o livro, está lá na Biblioteca Nacional, mas não tive aquele impulso, porque para você publicar um livro, querer que ele saia, né, para outras pessoas lerem, você tem que ter um movimento, né? Sim. E eu não tive isso naquela época. Eu acho que também por ser outra época, outras coisas, circunstâncias aconteciam, que não me fez ter essa pulsão de projetar. E escreveu, porém não publicou. Não, está guardado lá. Está guardadinho. Né? Lá na biblioteca, no arquivo da Biblioteca Nacional. Se passaram 22 anos. Foi ano passado ou esse ano que você escreveu? Ano passado. Então passaram 21 anos, você escreveu... Ano passado. Deixa eu até pegar minha colinha aqui, gente, que é maravilhoso o nome do livro. Eu já dei uma olhadinha também que ela me mandou. Os Darinis... Isso? Isso. A Civilização Perdida. Isso mesmo. É uma ficção científica. É uma ficção científica, né? O mais curioso, que eu quero que você já comece me explicando por aí, a gente vai entrar no livro. Você mencionou que você escreveu esse livro em 3 dias. 3 dias. Eu não sei explicar o que aconteceu nesses 3 dias. Mas vamos explicar para as pessoas. Ela escreveu um livro de 3 dias, 15 páginas, tá? Fácil. Não. 294 páginas. 290. Gente. A minha mãe ficou desesperada, que ela ficou junto comigo corrigindo. Porque gente, praticamente 300 páginas, né? 294 páginas em 3 dias. 3 dias. Média de 100 páginas por dia. Não deu esses 3 dias também. Óbvio, eu tive aqueles retornos de dar as correções, então o total que eu coloco é 5 dias. Né? Que eu tive que dar umas arrumadas, né? Que eu, assim... Você se confunde, mas quando você colocou o ponto final na história, foi com 3 dias. Na verdade, foi como se eu sentasse e digitasse algo que já estava pronto. Entendeu? A ficção científica, para quem conhece, ela sabe. É uma história, assim, né, que... Sim, e você tem que estar criando. Eu também achei estranho. Você tem que criar os personagens, você criar as situações. E aquilo ali foi fluindo, assim, na sua cabeça. Parecia que já existia. Parecia que você estava assistindo um filme de 3 dias. Isso.
parecia que eu estava vendo tudo. Na verdade, enquanto eu digitava, eu via tudo. E aí fui escrevendo. Aí salvava, mãe, vem aqui. Aí ela ia lendo e eu escrevendo, tem mais, porque ela adora ler. Né? Então foi a pessoa que ia corrigindo algumas coisas, porque eu pulava letra, engolia a letra. Então não, essa normal. aí que é que eu falo, assim, essas pequenas correções, que eu escrevia muito rápido. Pelos três, tipo, né? Assim, a empolgação, podemos dizer assim, né? Isso, foi uma empolgação. A gana de fazer o livro, e um bombardeio, né, da ideias. sua cabeça que fica, né, como se tivesse porque você é o próprio narrador, né? Mas como se tivesse um narrador, estou colocando eu mesma como uma terceira pessoa, né, narrando para você e você lá digitando, sem você pensar. A sensação que eu tive é essa, né? Se existe, se não existe, se encaixa, se eu lembrei do nome, se eu não lembrei, mas tudo saiu encadeado. Entendeu? E do nome do livro? Então, Os Darinis. Esse nome também veio. Mas o que significa? Tem algum significado? Olha, se a gente for procurar num dicionário alguma coisa. Eu já tentei procurar, porque eu saí procurando tudo o que eu escrevi. Grande parte do livro, situações ocorreram de verdade, né? Tipo, eu nunca tinha ido, nem sabia, nunca busquei nada do Peru. E a cidade que veio na minha cabeça que eu escrevi, ocorreu mesmo um terremoto, ocorreu de uma igreja desabar e matar muitas pessoas, porque na hora que estava escrevendo, um dos personagens, né, o narrador, que seria eu, mas é a terceira voz, a gente vai chamar de terceira voz, falava que ele era filho de dos pais, era um sobrinho que tinha perdido toda a família, só tinha sobrado ele num terremoto que houve na cidade, né? E soterrou todas as pessoas dentro da igreja, matou todo mundo. E outros pontos também foi um incêndio que houve na Alemanha. Eu também não conheço a Alemanha, né? E também aconteceu. Aconteceu. Então, assim, algumas coisas assim ficaram meio como se a minha mente tivesse visto, mas não visto, porque a gente escuta as coisas, né? Sabe das coisas, mas geralmente a gente não percebe. Isso eu estou falando no lado da psicologia, tá? Isso, do científico, da cientificidade, né? Provavelmente pode ser que você passou em algum ambiente que tinha um noticiário que estava comunicando aquilo e coisa, meu inconsciente captou, guardou e você depois veio. Depois surgiu essa ideia dessa história toda, de toda essa narrativa da criação. Mas não tem um significado, Darinis? Para mim, não. Mas por português, não sei para outra pessoa, né? Ou você já tentou então, traduzir? Eu já tentei ver ele é da cultura oriental, eles estão ligados a mantras. Eu tentei buscar, tanto que eu fiquei buscando. Vários lugares, né? Significa mantras, significa... tem até livros deles, né? Mas são mantras. Como se fosse mantras de energia. No livro ele entra como o quê? Os marinis. Os Dainiris, eles entram como seres de outro planeta. Ah, então é uma espécie. Uma espécie que veio para a Terra e deu origem aos seres humanos. Eles são uma espécie que são hermafroditas, não tinha sexo, né? A gente pode chamar de hermafroditas, né? Porque assim, não tinha sexo definido, né? A civilização perdida. É a civilização perdida que vem o início, né? E cria-se a primeira civilização, que é a primeira que eles criaram, que são os Dainiris humanos, né? Que eles são metade, ficaram com a essência e eles permanecem, porque eles são imortais, então eles permanecem nesse renascimento, reencarnação, né, que nem a gente chama na nossa cultura mais próxima, né, a kardecista, né? Eu não sou kardecista, tá? Mas é como se eles fossem imortais, então eles renascem em corpos humanos, né? Então eles têm determinados poderes, né, que eles podem estar exercendo, entendeu? Junto à natureza. Eles são o poder dele é a relação dele com a natureza. Então é o equilíbrio do planeta.
Só que eles primeiro são humanos, né? Então eles têm que aprender a lembrar. Então o processo deles é lembrar de quem verdadeiramente eles são, né? A outra parte deles, né? Que estão ligadas a... Eles, vamos lá. Você contou um pouquinho do nome. É ficção, é pra assim, infanto-juvenil, é tipo, né? Assim, pra você ficar bem louco, né? Cinzenta começa. Então, o nome em si, tipo assim, veio na sua cabeça um nome e você falou, identifiquei. Então, tudo veio na minha cabeça. É isso, assim, mas não teve um significado pra assim. mim, não. Mas depois, buscando, pro livro tem. Pro livro tem significado, pro livro tem todo o encadeamento. Até ideias de cidades surgiram que eu não planejei, porque não dava tempo. Vou falar nessa cidade aqui, vou escolher essa. Não, entendeu? Períodos, épocas, datas, nada disso. Não deu tempo, não dava tempo, era só escrever, correndo. E por coincidência, né, encadeou tudo. E aí eu li, aí todo mundo, várias pessoas que leram, conhecidos, principalmente mamãe, né? Pediu para eu publicar. E aí publicou. E aí eu mandei para um corretor, né, paguei uma pessoa para corrigir, né, e paguei para um designer, que é o Thales, né, Thales Designer, que é lá do Rio de Janeiro. Ele fez para mim uma capa que eu adorei. Produção, coloca na tela a capa. A capa eu fiquei E eu quero apaixonada. que coloque alguns pedacinhos do livro também, mas coloca a capa de preferência, pra gente dar um ênfase aí pra você. Hoje, Eliane, né? Hoje, Eliane, onde que nós encontramos o seu livro? Hoje meu livro encontra-se na Amazon, em formato de e-book e em formato de livro, né? Eu não tô com nenhum aqui para você, porque eles estão chegando e a Amazon demora um pouquinho para mandar, né? Demora acho que uns quase 50 dias para mandar, entendeu? E tá para chegar agora, esses dias que eu pedi há pouco tempo, mas eu já publiquei, já tem um pouquinho. Já consegue entrar no... Já consegue pegar por e-book, tem um aplicativo já... pelo computador, pelo celular, qualquer formato. E eu tenho o e-book, quem tem, porque muita gente, que nem eu, por exemplo, eu assino o e-book, né? Que eu adoro ler. E quem tem a assinatura já lê ele de graça, entendeu? Não precisa pagar. E quem quer ele em papel, ele acho que está custando, eu não sei direito, porque você joga lá e eles calculam, né? Você eu botei o preço mínimo, está R$50. Mas né? tem Porque é a produção deles e mandar dos Estados Unidos para cá. Então você tem que pedir online. Sim, aqui tudo não online. Tem nenhuma papelada. Ainda não. Eu tô vendo. Você não fez nenhum lançamento físico? Não, eu tô já conversando com a editora. Eles já estão me mandando um orçamento, né, para ser publicado aqui. Eu fazer um coquetel, toda aquela coisa, né? O Elvis está me ajudando nisso, né? Eu já mandei para 3 editoras. Eles estão fazendo um orçamento, né, para condiz, né, para a gente começar alguma coisa que é bem difícil, não é tão simples, né, para aquelas pessoas que fazem. E seria isso, né? Qual que é o nome do rapaz que você falou que fez a sua capa? É Thales Designer que tá, né? E depois eu até passo para vocês, né? Para vocês colocarem. Não, né? Tá na tela já. Fica então tá bom. Então tá. Rapaz, nada acelerado. Tá na tela aí, quero parabenizar ele também, um ótimo trabalho, né? Sim, a capa porque não é para qualquer um ele comprar a ideia, ele tem que entender. Sim, ele conseguiu captar a minha ideia do livro. A sua ideia. Então vocês estão, mais uma vez, eu peço para a produção, coloca na tela a capa do livro. É um trabalho maravilhoso. Eu acho que tem que dar crédito para todos, né? Você que, tipo assim, independente se fosse 30 dias, 30 anos, ou igual mesmo um tempo recorde, 3 dias, um livro de praticamente 300 páginas, 294, assim dizer, fazer uma ficção científica. Sim. Eu vou dar um recadinho e aí eu volto. Aí quando eu voltar do recado, a gente vai entrar no livro. Tá. Aí eu quero que você me explique mais ou menos o começo. Não vamos contar o livro inteiro, né? Mas eu quero que você Vamos fazer uma curta do livro. Tá bom? Tranquilo. Produção, puxa o recado. Olá pessoal, vocês sabem onde vocês ficam atualizados, sabendo tudo o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo?
www.temdetudonews.com.br. Esporte, cultura, entretenimento, agricultura e muito mais você encontra aqui. Então acesse www.temdetudonews.com.br. Recadinho dado, como eu prometi, agora nós vamos adentrar nesse mistério, nessa ficção científica que foi feita em 3 dias, tempo recorde. Rapaz, imagina na madrugada você aqui, ó, na frente do computador. Verdade. Fiquei com muita dor nas costas. Ah, imagino. Depois deve ter dormido, você fez em 3 dias, depois deve ter dormido. Eu desmaiei. Uns 5 dias. Enquanto eu escrevia, eu tomava diclofenaco, que é anti-inflamatório, que eu tenho problema na coluna, e tive que tomar. A única sorte, entre aspas, foi por causa do período do Covid, né? Porque eu estou trabalhando em casa, eu sou psicóloga da Delegacia da Mulher, né? E hoje eu estou afastada porque eu tenho asma, né? Até eu vim aqui abrindo uma exceção, né? Porque assim eu não agradeço. Não saio, não vou a lugar nenhum, nem a supermercado, nada. Mas o convite era muito impossível de se negar a vinda, né? Então eu agradeço vim também, e só engrandeceu e abrilhantou mais ainda o nosso programa. E assim, meu interesse não é nem, eu acho que é fazer com que as pessoas percam o medo de escrever, né? Eu não sei se está do agrado, mas é uma forma que eu acho que o escritor inicial, ele assim, né, que começa a escrever, eu acho que ele tem que ter esses apoios, né? E eu acho assim muito assim bacana de vocês, né, da TV Cultura, que fazer esse movimento de estar assim engrandecendo obras que ninguém sabe que existe, né? Com certeza. Esse ano o nosso projeto aqui com o bate-papo junto com a cultura é justamente isso, é dar oportunidade para os escritores. Eu já venho com um projeto há mais de ano junto com os cantores locais, né, os artistas regionais. Então, tipo assim, eu acho que isso tem que ser feito, tem que dar essa oportunidade. Tem muitas pessoas que nos acompanham, que nos assistem em casa, que uma coisa, igual até mesmo, eu tenho um site de notícias e tenho o programa junto com a TV Cultura. Um caderno que não tem, a senhora trabalha numa delegacia, Sim. mas um caderno que não tem, dentro do meu site é a polícia. Não tem? Não tem. Nossa. O foco nosso é agronomia, economia, política, Sim. entretenimento, esporte. E assim, eu com toda sinceridade, eu não assisto televisão porque tem o caderno da polícia. Porque eu não, assim, eu então, não tipo assim, eu penso assim, falar. Igual no meu programa, não falo de relacionado a situações policiais. Sim. Porque eu acho que tem muita coisa boa ainda no nosso mundo. Sim, sim. Tem muita. Sim, Se a gente colocar na balança, eu acho que existe muito mais coisas boas do que ruins. Sim. Só que, infelizmente, os holofotes, eles estão sempre para as coisas ruins. Para a dor, né? Exatamente. Eu acho que tem que se dar notícia, tem que ter a parte jornalística para isso? Tem. Não podemos fechar os olhos. Sim. Mas eu acho que você tem que transmitir a notícia e não dar o foco nisso. Sim. A minha humilde opinião. Não, eu concordo plenamente. Então, por isso que assim, quando eu escrevi esse livro, é como se por isso que eu acho que eu fiquei assim, os 3 dias, né? Que eu defino como 5, mas os 3 dias sentados ali, morrendo de dor. E pela primeira vez eu larguei, né? Durante 10 anos que eu trabalho nessa área, né? Não falei de questões de violência, de vítima, de agressor, de questões policiais, né, de crime. Então, assim, eu me senti livre, né, pela primeira vez, que foi o que, assim, me fez ficar mais encantada de estar escrevendo. Né? Isso é interessante. Eu comentei que é completamente diferente da Eliane Montanha que todo mundo conhece. Então, eu comentei no começo, eu até fiz essa pergunta e eu queria refazer. Psicóloga, trabalho na área segurança pública, tanto da educação, por ser psicóloga, quanto na segurança. E na justiça. Eu perguntei, é escritora? Não, fiz
um livro, mas porém não publiquei. Então, tipo assim, também foi uma coisa intuitiva na época, Sim. Foi uma pesquisa. Foi uma pesquisa. Na época foi uma pesquisa Na época foi um profunda. livro, podemos dizer, até de pesquisa. Sim, uma pesquisa. bem aprofundado. Mas, tipo, você estava na sua casa, você estava assim do nada, de repente você entrou na frente do computador, abriu o Word e começou a escrever ou não? Ou você amadureceu uma semana, duas e falou, eu tô pensando em escrever um livro? Eu acho que eu estava, assim, essa pandemia faz com que você se solte, né, e seja você mesma, né? E eu sou uma pessoa bastante tranquila, adoro ver filmes de terror, filmes de ficção, entendeu? Então, talvez isso tudo unificou. Mas foi do nada, então? Do nada. Aí eu sentei e comecei, eu vou escrever, eu sentei lá e comecei, eu não saí mais. Que maravilha, tá vendo? Entendeu? Mas assim, eu tenho uma habilidade para escrita. Então não é assim, não é, vou falar, não é qualquer um. Sempre né? foi boa nas redações. Não, eu faço projetos mesmo. Não, eu falo assim, entendeu? Eu falo assim, sempre foi boa nas redações, em gramática, no português, nas escolas. Mencionou que ama leitura, ama literatura, então do nada um dia falou, peraí, vai, escreve. Vamos inventar uma história aqui, né? É mais ou menos isso. Minha amiga, nosso tempo ele é curto, Sim. mas ainda tem alguns minutos ali, a produção falou. Sim. Eu quero que você fale um pouquinho mais do seu livro. Eu quero que você conte um pouco a história, até mesmo para as pessoas ficarem sabendo, ter curiosidade para procurar o seu livro. O livro se baseia na história da Luísa, né, que é da família Magalhães, que foi o nome fictício que foi criado, né? Tudo é fictício, tem que lembrar disso, né? E a Luísa é uma estudante de arqueologia e ela passa mal nessa escola. Tem uma convulsão no meio da aula e nisso ela é levada para a enfermaria do colégio, os pais são acionados, os pais com poder aquisitivo muito grande, mas muito grande mesmo. E nesse desmaio dela, ela faz como se fosse uma viagem para outro lugar, né? Ela sai do corpo dela e se vê em outro local. E aí começa toda uma história. Tipo um teletransporte, né? Um teletransporte, né? Uma transmutação, o que seja. E aí nisso ela vai para outro lugar. E nisso encontra 8 xamãs, né? Que começa a contar que é toda a história dos Dainiris e que ela é um dos Dainiris que ficou na Terra no corpo humano. Né? Então ela é uma Dainiri humana. E aí o enredo é todo em cima dessa personagem, né? Em fazer com que ela habilite a sua capacidade energética, né? Que ela tem como Dainiri, para ela conhecer, e é através do que eles chamam da lembrança. Né? Então é toda uma história decorrente disso. Só que existem mais 7 Dainiris também, entendeu? Não só ela. Nesse meio, ela foi teletransportada na história. Sim. E aí o livro passa nesse novo ambiente. Não, ela retorna. Ou ele retorna no ambiente físico nosso. Ou é paralelo? Não, ele vai e volta. Vai e volta, mas ela nesse momento ela retorna. Não, sim, mas então o livro inteiro é paralelo. É paralelo. Aí ela, depois dessa, podemos dizer, dessa visão dela, desse teletransporte dela, que ela desmaiou. E aí começa a ter as coincidências. O médico era um peruano, aí o médico traz o grupo dos anciões que vai ensinar, que conhece toda a cultura, que traz os manuscritos. E a convulsão dela, então, não foi uma convulsão? Não foi, foi o primeiro contato e o corpo dela não estava preparado para isso. E aí... Aí ela teve o que a gente chama de doença, nós humanos, né? Mas para eles, aí eles começam a explicar tudo para ela. Entendeu? Aí surge uma outra Dainiri que nem ela, só que essa tem uma organização que tenta pegar esse Dainiri para utilizar essa energia deles, só que eles usam para outras coisas, fazem testagens. Sempre tem o mal, né? Tem que ter o lado do mal, tem que ter o vilão. Qual que é o nome da vilã? O nome da vilã? Não é uma organização. Não é uma pessoa específica. E eu não vou falar, não. Vou deixar vocês descobrirem. Mas o enredo se baseia nisso, né? Então vem contando a origem da vida, o continente, que foi antes da Pangeia,
que aconteceu toda essa origem de tudo, dos xamãs, que eles eram Em que pessoas... ano que ocorreu isso? Há milhares de anos atrás. O início da Terra, o início da vida humana. Não, mas aqui na Terra, quando ela estava na escola... A Luísa nasceu em 1990. Entendeu? Ela Então ela nasceu, ocorreu então em ela está 2020 na faculdade. mesmo, 2020. Ela é mais ou menos no século, né? No século XXI já. Século XXI já. Né? Então é por volta de 2010, por aí. Que aí ela está na faculdade, né? Vem todos os acontecimentos. Que legal, olha. É uma viagem. Até eu acho que fiquei impressionada como que eu consegui criar tudo isso. Pra quem ama ler, gosta de uma aventura, de uma, né? Eu adoro. É Aí maravilhoso. criei a minha, né? Minha amiga, quero lhe agradecer Eu que mais quero. uma vez de coração. Mais uma vez eu peço para a produção, coloca o livro na tela mais uma vez. Para todos que estão nos assistindo, é só ir na plataforma Amazon, você vai encontrar o livro lá, o nome está na tela, o livro está na tela. Você vai encontrar na Amazon. Quem já é assinante do e-book Amazon, Sim. ele é gratuito porque você já é assinante. E quem não for, ele tem também disponível para você comprar e também para você fazer o pedido dele físico, né? O físico é R$50 e o e-book é R$10. R$10. Quem não for o assinante, entendeu? Isso, o baratinho, R$10, pediu ali, baixou na hora. Essa câmera de cá é toda sua. Mandar abraço, mandar beijo. Se tiver alguma coisa que a gente deixou passar em branco, pode comentar, Tá, que a gente fala. Depois eu quero convidar vocês, né, a quando for o lançamento na editora, né, que eu estou escolhendo ainda, porque aí eu vou tentar trazer até para o Brasil, porque a Amazon não é Brasil, né, gente? E aí publicar aqui, mas só que lá tem os livros que são gratuitos, então eu resolvi colocar lá, mas só que leram e falavam, não, isso aí tem que publicar. E aí eu estou formatando escolhendo, né, quem que vai me dar mais possibilidade. É isso. Mas bom, eu queria agradecer todos, né, que estão aqui, principalmente você, o meu amigo Elvis que me trouxe aqui, né, que falou, não, você tem que ir lá. E é isso. Bom, quem mais que eu vou agradecer? Agradecer ao meu designer querido, Thales, que escolheu a página perfeita, né, e ele conseguiu de longe enxergar o que eu queria, então ficou perfeita mesmo. Agradecer a minha mãe, que está sempre disponível, né? Sempre assim, com seus 70 e poucos anos, que eu não vou falar mais, né? Lá, com a leitura dela apta, corrigindo, entendendo tudo. E aos meus filhos, né? Que sempre me deixaram imaginar, criar, que eu sou bastante brincalhão, entendeu? Mais uma vez, parabéns. Parabéns pela história, parabéns pela pessoa. Muito bom, obrigado por aceitar o convite, né? O convite do Elvis, o convite do programa, ter vindo aqui. Abrilhantou mais ainda o nosso programa. Muito obrigado, gratidão. Gratidão também. E vocês que estão nos acompanhando, não saia daí. Nós vamos com um breve intervalo comercial. Em seguida, toque do chefe. O Leandro vai trazer a receita de carpaccio. Gente, sensacional. Combina muito com vinho. Então não saia daí. Produção, puxa.